generalização, ou seja, pegar uma palavra qualquer, em seguida deturpar o conceito por trás dela até ela não fazer mais nenhum sentido e ser considerada até ofensiva em alguns casos, e por fim, designar essa palavra a uma pessoa ou um grupo. Nossa, é bem legal fazer esse tipo de coisa no Sigmas, o carinha de pedra com vinho, o maninho que faz o rosto engraçado no TikTok, Eu não sei o nome dele. a edit muito épica do Rock Balboa, e Sigma é o termo designado a essas pessoas de forma, entre aspas, ofensiva. Mas por que exatamente? É por causa do psicopata americano? É o que será? Sabe, eu gostaria que vocês descessem nos comentários e dessem uma opinião sincera acerca dessa seguinte pergunta: uma palavra define uma pessoa inteira? Porque um cara como o Campari, que se autodenomina Red Pill, não faz o termo Red Pill se tornar o desastre da humanidade. É o que eu falei, o conceito foi deturpado. Inicialmente era algo simples, entre aspas, descobrir a verdade, depois passou a ser uma metáfora para positividade masculina, E agora virou essa bosta de hoje em dia. é o mesmo exemplo do moleque que usa emoji do carinha de pedra com vinho. Ele nem sabe o significado disso, mas aquilo parece despertar uma ideia. E vocês sabem bem o que acontece? Uma ideia extravasada vira um argumento para sustentar a ignorância. Ah, Oliveira, você é Sigma, né? Pode falar a verdade, olha o papinho que você acabou de jogar na mesa. Cala, uma palavra não seria capaz de me definir. Lembra que eu falei da generalização? Pois é, julgar alguém por uma palavra é um ato de ignorância. Eu vou provar pra vocês. Aliás, Aqui vai minha carta aberta pra eu não ser cancelado nesse vídeo, tamo junto. então, faz o seguinte, esquece todas as pills que você conhece, esquece o que você imagina ser o conceito de Sigma ou seja lá o que for, e vamos ver essa história por um lado completamente diferente. Há muito tempo atrás, surgiu a necessidade de estudar, porque estudar era importante, gerar novas ideias, novos conhecimentos, novas conquistas tecnológicas, etc, etc. Hoje em dia não é muito diferente. Acontece que a ideia de ter um futuro melhor valorizou muito. Então, se você quer entrar de cabeça nesse mundo de concurseiro para arranjar um bom futuro para si mesmo, eu te apresento o Estratégia. É o curso online, também o curso com a maior quantidade de alunos classificados. Tem tanto para a área militar quanto para a área de vestibulares. E é claro, usando o meu cupom Oliveira, você consegue 10% de desconto em qualquer compra. Fazendo isso, você também me ajuda financeiramente. Mas não é só por isso. É porque o curso é bom mesmo e eu não estaria divulgando qualquer coisa. Eu prezo pela credibilidade. Os links estão todos no comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. Então, prosseguimos com o nosso vídeo. Há muito que se contextualizar antes de começar a falar sobre os Sigmas. Primeiro, porque eu não quero interpretações errôneas de jovens esquisitos. E segundo, porque eu quero fazer você pensar por conta própria. Em todo vídeo meu eu falo isso. Eu sei, é um pensamento óbvio, mas que ajuda. Então, assiste o vídeo com calma. Já ouviu falar em Matrix? É um filme de 1900 e blá blá blá, e isso nem importa muito. O que importa é uma cena do filme, mais especificamente na cena onde o protagonista John Wick do Fortnite, tô brincando, é só o Keanu Reeves mesmo, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele toma a pílula vermelha e descobre a verdade sobre a Matrix, a realidade feia na qual ele se encontra. Por outro lado, tem a pílula azul, que é a pílula do conforto e significa continuar vivendo na ignorância. Então, surge logo em seguida o contexto contemporâneo. A cultura pop transformou a ideia do filme em uma metáfora, que significa ter um pensamento livre, aceitar a realidade por mais dura que seja, mas também foi usada em causas muito mais extremas, onde defensores dos direitos masculinos usavam o termo Red Pill para representar uma epifania, ou seja, uma mudança de pensamentos acerca da desigualdade entre homens. Mas é claro, a coisa mudou e o termo Red Pill significa... peraí, deixa eu pesquisar no Google rapidão. Red Pill significado. Ah, tá aqui. Um movimento masculino que defende que homens não devem se casar ou namorar, mas apenas fazerem sexo, por dizerem que mulheres não são fiéis e nem possuem bom caráter para com os homens. Eita, bicho. A coisa mudou, e mudou bastante. Se você colocasse um Red Pill dos anos 2000 pra falar com o Red Pill dos anos 90, já ia ter bastante conflito. Agora, coloca o Campari pra falar com qualquer um deles e agora que... Deu caralho mesmo, viu? Deu a porra. Eu não tô aqui pra defender o termo, muito pelo contrário. Eu quero que o caos se instaure nos comentários. Mas o que a gente precisa entender mesmo é que tudo isso gira em torno de um pequeno conceito que gerou uma grande bola de neve. Sim, eu tô falando dos estereótipos.
Quando qualquer maninho se auto-intitula Red Pill, eu imagino que a primeira coisa que você deve pensar sobre ele é: esse cara é maluco, com certeza. Mas no final das contas, talvez ele só tenha lido o significado da palavra Red Pill nos anos 90. Gostou da ideia geral da positividade masculina, a ideia de abraçar o seu lado masculino e maximizar isso sem precisar interromper a feminilidade de outrem. E esse maninho sequer sabe o conceito contemporâneo da palavra Red Pill. Imagina quando ele descobrir, ele vai pensar: caramba, é sério mesmo que o termo Red Pill virou isso? Esse argumento também serve pros tais sigmas, que eu vou falar logo no próximo capítulo. Enfim, ao invés de ser algo benéfico pra todo mundo, virou uma ideia suja, uma piada. E lembra o que eu falei no começo desse vídeo? Generalização é o nome disso. É quando você esquece completamente da pessoa em si e foca só na palavra. O famoso julgar o livro pela capa. É claro, não dá pra defender o conceito novo de Red Pill. Pelo amor, não defenda essa ideia nunca. Lembre-se, de vez em quando acontece uma exceção à regra. O que eu quero dizer com isso é que de vez em quando palavras pesam mais do que ações. Às vezes, o cara falar que é Red Pill vai tornar ele um monstro. E é aqui que mora o grande problema. No começo desse capítulo, eu falei sobre abraçar o seu lado masculino e maximizar isso, sem precisar interromper a feminilidade de outrem. É o que eu penso. Espero que eu não esteja errado. Eu quero fazer coisas masculinas, levantar peso igual maluco, maximizar minha disciplina e coisas desse tipo. O problema é levar esse pensamento ao nível extremo, que é o caso da Red Pill, e acabar estabelecendo uma hierarquia bizonha entre homens e mulheres. E eu tô falando essa minha ideia pra justamente contextualizar vocês. Agora faz o seguinte, tenta dar um nome pra essa ideia. Tipo, Oliveira agora é um normal pill. Oliveira é um lúcido pill. Não sei. Tenta nomear um termo pra essa minha ideia que eu acabei de dizer pra vocês. Tentar dar um nome pra uma ideia parece uma coisa boa. O problema é que se torna um joguinho de telefone sem fio. Você vai repetindo essa palavra várias e várias vezes até ela não fazer mais sentido e se tornar uma palavra estúpida e vaga. Inclusive, isso se chama saciação semântica. Quando você repete uma palavra várias e várias vezes até ela perder o sentido completamente. Red Pill, Red Pill, Red Pill, Red Pill, Red Pill, Red Pill. Agora, olha que interessante, eu posso sentar aqui e te explicar as principais ideias de Platão, as 5 vias de Tomás de Aquino, o pensamento niilista de Nietzsche e, de certa forma, nunca vai perder o sentido, porque a ideia saiu de uma pessoa e não de um contexto midiático, por exemplo. A ideia saiu e permanece como é, em sua essência. Tanto que, se eu realmente discutir sobre Nietzsche, Platão ou qualquer outro filósofo, seria bem importante a gente pegar um dos livros dele e tentar compreender, primeiramente, a ideia inicial dele, para depois ter uma opinião acerca daquilo. Enfim, esse capítulo é só para passar uma visão diferente acerca disso. O que eu recomendo é, se você tiver uma ideia boa, é melhor não dar um nome qualquer, senão você pode acabar se tornando o fundador de uma palavra bem deturpada, que é o que aconteceu com todos esses termos novos da cultura pop. Enfim, vamos finalmente falar sobre os sigmas. Cheguei na parte boa, que beleza. Eu meio que vou defender os sigmas, mas calma, não sai do vídeo, por favor. Se você pesquisar rapidinho, vai ver que sigma é uma letra grega. E se você manja um pouquinho, também vai lembrar das palavras alfa e beta. Essas são 2 palavras genéricas, mas que também têm um significado um pouco deturpado e também são estereótipos, só que usados de uma forma meio animalesca, sei lá. Então, se a gente ver mais especificamente a definição de sigma, vai ver que o significado é algo como características de um alfa, ou seja, ter bastante confiança, mas também características de uma pessoa introvertida, que não gosta de chamar atenção. O problema real mora nessa palavra alfa, porque o que isso significa de verdade? Seria alfa um termo para designar um homem confiante? Ou significa um conceito de positividade masculina? Ou será que é algo mais próximo dos Red Pill? Eu sei lá, pra mim é um termo meio cringe. É um termo que é usado em animais, literalmente. Em alcateia, não faz sentido usar isso em seres humanos. E quando a gente entra mais fundo nesse assunto, a gente também se depara com o conceito masculinidade tóxica. Mas não é como se não existisse feminilidade tóxica também. Pra que criar um termo justamente pra atacar a masculinidade? Não é melhor só falar, ok, essa é uma pessoa tóxica? A real é que a sociedade meio que falhou os homens. É muito comum ver coisas como masculinidade tóxica, misandria no feminismo, ataques diretos à masculinidade, como se ter traços masculinos fosse algo terrível. Eu deixo minha opinião explícita. Ao invés de martelar essa masculinidade tóxica, é melhor martelar a toxicidade em si, porque ela existe em ambas as partes, tanto para com os homens quanto para com as mulheres. Dito tudo isso, é importante entender o lado desses sigmas. Dá pra ver que em alguns videozinhos eles tentam passar uma mensagem de sigma ajuda a velhinha a atravessar a rua, sigma não machuca ninguém. O BO mesmo é que uma mensagem positiva é enclausurada por um conceito idiota que acabou transformando a masculinidade numa coisa ruim, como se a masculinidade fosse independente da feminilidade, tentando meio que separar o homem da mulher. É triste ver como o pensamento ser levado ao extremo
pode cair no mesmo problema dos Red Pills. Isso mostra o real poder de ignorância dos estereótipos. E é claro, a grande maioria, na verdade, são só adolescentes tentando buscar essa confiança presente nos Sigmas. Eu não vou negar, eu até me considerava um desses até uns tempos atrás, só que eu via mais como motivação e humor, e acredite se quiser, até que me ajudou a me colocar nos trilhos certos por um momento. E é claro, existem pessoas denominadas Sigmas que causam o caos e a discórdia, e é justamente por causa disso que eu não me encaixo mais nesses estereótipos. É importante entender que quando você tá dentro de um, você se aproxima do extremismo. É como um limite que tende ao infinito, cada vez mais você se aproxima daquela ideia e passa a se tornar mais ignorante. Lembra que eu falei que a sociedade falhou os homens? Eu falo isso no sentido da masculinidade mesmo. Eu não me importo se você se considera transexual, bissexual ou o que for, isso nem vem ao caso. O negócio mesmo é que a verdadeira masculinidade tá sendo reduzida aos grãos. Cadê o senso de disciplina visto nos nossos antepassados? Aquela vontade de proteger os amigos, a família, o que realmente importa? Aquela vontade de crescer, de ser mais forte? Eu tô dizendo aqui que a masculinidade é um traço que não pode ser perdido, assim como a feminilidade também nunca pode deixar de existir. Senão a raça humana vai de arrasta pra cima. Essa é a real masculinidade, mas esse é um assunto muito mais pro futuro, muito mais pro futuro, de verdade. Da próxima vez que você ouvir o termo Sigma ou espanta-mulher mandando carinha de pedra com vinho, é bom se perguntar se aquilo faz sentido, se realmente traz alguma mensagem positiva, nem que seja por um pouquinho. E sim, às vezes não vai dar pra tirar nenhuma mensagem boa mesmo, mas pelo menos você tentou ouvir, né? Fechou então? O último capítulo desse vídeo vai ser justamente sobre a ignorância. Segundo o filósofo Martin Heidegger, o medo nos convida a viver na impropriedade, ou seja, não atribuímos sentido, deixamos que os outros e as circunstâncias o atribuam, nos alienamos de nós mesmos, vivemos sempre correndo, com as nossas agendas cheias de distrações que sempre nos ocupam, vivemos no sentido impróprio, que não aponta em direção alguma, como uma finalidade sem fim, ou uma espécie de absurdo. Eu já falei disso num vídeo do canal, é sobre medo, ansiedade e vícios, mas o negócio aqui é o argumento contra a ignorância de Heidegger. Porque viver na ignorância, no medo, é a mesma coisa que viver na impropriedade de si mesmo. É não conseguir caminhar para encontrar um sentido. E como eu falei nesse vídeo, a ignorância não é uma virtude. É possível viver sim na ignorância, viva o quanto quiser nela, mas você vai continuar sem conseguir entender o porquê eu e milhões de outras pessoas zelam pelo propósito, zelam para serem pessoas melhores. Mas que relação isso tem com Sigmas, meu mano Liverão? Na verdade, é até bem transparente. Quanto mais Sigma, ou Red Pill, ou Alpha, Beta, sei lá o que, mais próximo você se encontra de uma autoridade em si mesmo. Você toma uma opinião como verdade absoluta, sendo que cada pessoa pensa de uma forma diferente. E a filosofia não é unânime. É quase impossível chegar numa verdade absoluta. Quando chega em algo absoluto como 1 mais 1 igual a 2, necessita-se de uma definição bem precisa, que também é pressuposto de algo que a gente tem que tomar como verdade. Resumindo, você torna a sua opinião uma verdade acima de todas as outras. E quando você vai opinar, vai discutir, você nunca vai deixar o seu lado, mesmo que você seja refutado de todas as formas possíveis. O que é engraçado, chega a ser cômico ver as opiniões de uma pessoinha aí, mas eu não vou citar nomes aqui, vai que eu levo um processinho, não é mesmo? Resumo da ópera, tudo que eu falei até então é mais ou menos isso aqui. A gente aprendeu a verificar termos que foram deturpados pela internet, a gente entendeu a realidade desses estereótipos e o porquê deles realmente serem ruins, a gente conseguiu determinar que algumas ideias podem ser até que de boa se usadas corretamente, mas podem se tornar um verdadeiro caos se forem levadas até o extremo, a gente conseguiu até que entrar de boa no assunto sobre masculinidade, que é algo que eu pretendo falar num futuro bem distante. A gente também conseguiu ver que os famosos Sigmas não são de todo mal, mas continuam sendo estereótipos e deve-se entender que isso quase sempre vai existir. E agora a gente tá vendo que é importante ouvir os outros, entender os conceitos e simplesmente não ser ignorante. Esse foi o resumo da ópera. Agora, eu falo muito sobre a ignorância porque eu sinto que muitas pessoas precisam ouvir mais sobre isso. Elas precisam concluir por si mesmas, não só ver um videozinho no YouTube e tomar aquilo como verdade absoluta. Nada nesse vídeo é verdade absoluta. Eu tirei o roteiro quase que inteiramente do fundo do abismo do meu subconsciente, então é óbvio que vai ter erros, só que eu queria ver o quão longe eu vou só com uma linha de raciocínio qualquer e até que bem simples. Enfim, pra provar minha falta de ignorância, desce nos comentários, cria uma opinião sobre esse vídeo aqui. Eu sempre tô lendo os comentários, então se você tiver algo qualquer a agregar, que seja de interesse mútuo ou até mesmo pra gente discutir, vá em frente. Mas é isso, esse foi o capítulo sobre ignorância e vamos concluir essa bomba. Opa! Como eu disse, é um vídeo mais simples, eu não quis exagerar muito na pesquisa, de vez em quando eu vou fazer um videozinho mais leve, pode ser até melhor pra minha saúde mental, até porque fazer esses vídeos bem trabalhados é um pouquinho complicado, mas eu amo o que eu faço. Eu quero falar sobre a nossa comunidade no Discord.
Aqui na descrição vai ter um link pra você poder entrar lá. Tem um chatzinho de saúde mental, tem uma galerinha muito legal que tá todo dia conversando por lá e é um acolhimento. Você pode encontrar pessoas com pensamento parecido e que querem entrar no desenvolvimento pessoal também. Enfim, eu também quero falar sobre os membros aqui. Alguns de vocês já sabem, eu pretendo postar uns tutoriaizinhos de edição aqui no canal só pros membros. Vai ter muito mais coisa no futuro, por enquanto é só eu na produção dos vídeos, então é complicado arranjar tempo para fazer coisas paralelamente, mas eu prometo que vai ter bastante coisa legal no futuro. Lá no Discord eu posto coisas pros membros também. Basta você conectar sua conta no YouTube com o Discord, aí você vai ganhar um cargo especial lá. Esse cargo te dá acesso a uma salinha exclusiva que tem conteúdo exclusivo, basicamente. Mas é isso, a divulgação foi feita, deixa um like e também se inscreve, e eu desejo a vocês um grande abraço e tamo junto, meu nobre.